Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Porque, afinal, ser audaz é se mover com intenção, agir com estratégia e arriscar com inteligência. E eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz. E no episódio de hoje eu estou com Cacá Jabarra, engenheira de formação e empresária. E olha que o negócio dela é bem interessante. Vamos ver o que ela tem para contar pra gente? Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Me conta, quem é Cacá Jabarra hoje? Então, eu sou engenheira de formação, sou mãe de 2 filhos, eu acho que isso faz parte do currículo de todas as mulheres, né? Porque muda bastante o contexto. Empreendo hoje no Closet Compartilhado, que é um negócio que eu abri sozinha, tudo por conta própria. Trabalho com engenharia no período integral do dia, assim, né, no horário de CLT padrão. Então, eu trabalho numa empresa na qual eu sou sócia, que trabalho com radioproteção, com fonte radioativa. Uma coisa super fora do universo de todo mundo. Super básica. Super específico. Eu tenho um credenciamento num órgão, né, de Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil, que a gente se credencia como supervisor para atuar nessa área. Então, eu tive aí, ao longo da minha carreira, bastante estudo, essas provas de formação e credenciamento. Então, essa é a minha atuação diária. E aí, eu empreendi com alguma coisa que eu amo fazer, que é o Closet Compartilhado. E tem um Instagram também, que é onde eu divido, tipo um lifestyle, mas tem um pouco de tudo, assim, maternidade, vida real, um pouco do meu trabalho também. Eu tinha um Instagram com uma amiga, que era o Tio Tips, e aí a gente dividiu, e aí eu fiquei com o Cacá Jabarra. E é isso, assim, tenho algumas parcerias e trabalho como uma influencer também em Niterói. E aí é isso, só essas 3 coisas. Só coisa básica ali. Pé nas costas. Mas vamos voltar lá do início. Como é que a Cacá resolveu ser engenheira? Ou ela sempre quis ser engenheira ou a engenharia caiu na vida dela por acaso? A gente decide um pouco a nossa formação pelas matérias que a gente gosta, né? Uhum. É uma falsa ilusão do que a gente vai fazer no futuro. Mas ainda um pouco de olhos fechados, mas vendo meu pai ser uma pessoa que empreendeu na engenharia, essa empresa dele, né, foi ele que fundou. Ele fez uma coisa completamente nova e ter visto um pouco a jornada dele de trabalho foi um encanto, assim. E um encanto que acabou me deixando a crer que aquela fórmula do bolo ali é a fórmula que eu queria também para a vida. Então, ele é engenheiro de formação também, e aí eu tinha uma mãe que é enfermeira, a área da saúde nunca me agradou, então tinha essas grandes referências, assim. Uhum. E aí eu gostava muito de matemática, na época da escola, depois passei a gostar muito de matemática e física, e acabei fazendo engenharia por isso, assim. Comecei engenharia mecânica e depois fui para a produção. Uhum. Não tinha um foco, assim, de acabar em engenharia e ir trabalhar na empresa do meu pai, porque eu tinha uma sensação, assim, de impostora, de que seria muito fácil, assim, eu acabar e já ir trabalhar com ele. Eu queria tentar fazer alguma coisa antes disso. E aí eu trabalhei na Promon Engenharia, numa empresa de projetos no Rio, e eu queria ser efetivada e depois escolher trabalhar com meu pai. Aí foi exatamente o que aconteceu, eu fui efetivada. Aí eu me inscrevi para a prova da CNEM, que era esse órgão que regula o meu trabalho, e só fui quando eu passei na prova. Então, fiz a prova nesse ano que eu já estava efetivada na Promon, passei, e aí eu fui de fato, trabalhar com ele, na empresa dele de engenharia. Então, assim, a escolha eu acho que foi mesmo olhando para o meu pai e vendo, assim. Até o sucesso dele também é uma coisa que sempre me empolgou muito, né? Uhum. E aí a empresa dele sempre teve nessa área de fontes radioativas. Sim, era uma empresa de consultoria em radioproteção e segue sendo até hoje. Na época que eu entrei, tinham 3 funcionários. Hoje em dia, a gente tem 40 funcionários por aí. E a empresa cresceu bastante e eu atuo com meu pai e mais 2 irmãos. Então, é uma empresa familiar, assim, mesmo. Né? Cresceu familiar. Interessante, fontes radioativas, né? Tô aqui pensando. Eu nem entrar nesse... É que a única coisa que a gente sabe é mais em medicina nuclear, né? O que a gente sabe de fonte radioativa ou é acidente, que a gente pensa muito, tipo acidente de Goiânia, Chernobyl, essas coisas. É o que todo mundo sabe, é o background de todo mundo. Ou a parte de medicina nuclear, que a gente vê muito hoje com tratamento de câncer, radioterapia e iodoterapia. Mas é basicamente isso, só que na indústria. A indústria também usa fonte radioativa em vários processos e a gente atua em todas as indústrias que utilizam fonte no seu processo de qualidade, seu processo, até para exploração de petróleo, a gente usa fonte hoje em dia. E aí vocês fazem de tudo, desde a produção
porque tem vários tipos de engenharia, né? Tem a engenharia de serviço, mecânica, vocês fazem desde a produção até a parte de serviço, ou é só serviço? Só serviço. Só serviço. Só serviço. A gente não fabrica fonte também, não faz nada. É só serviço, só consultoria mesmo. Interessante. Mas aí, durante esse seu período da engenharia, você falou, cara, tá pouco trabalhar com fonte radioativa. Tá monótono isso aqui, eu vou criar outra coisa. Como é que foi assim, esse mindset de entrar no mundo da moda, né? Basicamente. Assim, nunca foi meu sonho de criança trabalhar com fonte radioativa, porque é um assunto muito específico, né? E difícil também. Não vou negar que é um assunto difícil. Pouco trivial, né? Física nuclear, química atômica, são coisas muito fora do nosso contexto. A gente aprendeu na faculdade e tal. Então, isso, eu sou muito realizada, assim, tenho muita satisfação em ser desafiada, mas isso não me completava em relação ao que eu amo fazer. Me sinto super completa, faço diferença para o mundo aqui. Não tinha isso. E eu tinha como um propósito de vida e sempre senti que eu tinha alguma coisa muito relacionada a mulheres, assim. Sempre tive uma sensação de ter alguma coisa, algum desafio nesse lugar. Sempre gostei muito de moda, muito mesmo. Então, eu era sempre aquela coisa meio deslocada na engenharia. Trabalho em um ambiente muito masculino e estava, assim, super arrumada, sempre destoando do que era um monte de homem e ela lá. Brilhando, cheio de acessórios. Então, sempre fui assim, muito ligada. E ligada à imagem também, a uma parte de estética mesmo, sabe? Sempre dei valor a isso. E aí, eu sempre fui uma referência por ser assim, para as minhas amigas e para as pessoas da família mais próximas, de se vestir bem ou adequadamente, vamos dizer assim. E as pessoas me procuravam muito para isso. E eu comecei a perceber que eu emprestava muita roupa, assim, muita mesmo. Então, eu comecei a ter um bloco de notas que eu anotava. Saia azul tá com fulano, vestido branco tá com ciclano. E aí eu falei, cara, por semana, assim, eu empresto, sei lá, para 7 pessoas diferentes, 8. Eu tenho sempre, quando eu vou viajar, eu tenho que começar a ir vendo o que eu vou levar, porque tem sempre muita coisa com as pessoas para devolver. Aí, um belo dia, meu marido falou, cara, você tem tanta roupa, por que você não faz alguma coisa com isso? Eu falei, cara, tá aí. Podia fazer alguma coisa com isso. E aí eu comecei, daí veio a ideia do closet compartilhado, que eu falei, cara, eu podia dividir as minhas roupas, já que eu sou uma referência para isso, com essas mulheres, mas fazendo disso um negócio. E aí eu comecei a pesquisar muito. Tinha poucas empresas na época, no Brasil não tinha, mas lá fora já estava com essa moda circular, isso já era uma coisa assim, em voga lá fora. E aí eu vi que tinha planos de assinatura com roupas para mulheres grávidas. Então, durante o período da gestação, eu vi que existia isso lá fora. E aí eu fui, era tipo um brechó físico, a mulher grávida ia, escolhia as peças que ela ia usar durante o mês e depois trocava. E aí eu criei o Closet, que a ideia, desde o início, sempre foi essa. Eu entrego 4 ou 6 peças de roupa por mês para mulheres de todos os tamanhos. Assim, eu comecei com uma grade menor e fui ampliando. Elas usam durante o mês inteiro, me devolvem a peça suja, a bolsinha com as 4 peças sujas, sem lavar, quando elas recebem as 4 peças novas. Então, elas ficam sempre com peças para poder utilizar. E esse foi o negócio, assim. Essa foi a ideia do negócio. Então, surgiu daí. E eu comecei a ver... Aí começou, né? Com 4... Assim que eu lancei, 4 pessoas assinaram. E eu falei assim, gente, não acredito que foi tão rápido, porque eu achei que super ia demorar. Uma delas está até hoje. A outra saiu ano passado, mas muito legal, porque eu já tenho esse negócio há 6 anos agora. Então, aí eu comecei assim, com 4 pessoas, dentro da minha casa era um apartamento, um closet bem pequenininho, e eu me virava para fazer, e aí eu fui profissionalizando. Quando eu me mudei, eu pensei num espaço maior que comportasse e pudesse receber as pessoas lá. Então, era um anexo da minha casa, mas que eu recebia mulheres. E aí eu comecei a abrir para mala de viagem e vestido de festa. E para esses cenários de serviço, a pessoa podia escolher, porque teria que ser assertivo, né? Não posso mandar eu escolhendo, porque é assim que é a proposta da assinatura. E aí, hoje em dia, eu tenho 60 mulheres que assinam com recorrência mensal e atendo bastante para vestido de festa e malas de viagem. Principalmente esqui ou malas de inverno, assim, as pessoas têm menos propensão a comprar, né? Porque sabe que é uma coisa que só daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano eu vou fazer de novo. E é isso, assim, aí foi daí que veio essa ideia. E é uma coisa que eu realmente amo fazer. Não consigo me dedicar o dia inteiro para isso, mas aí qualquer tempo que eu chego em casa até a hora de dormir, eu sempre, dentro da minha casa, eu sempre vou dar um valor, assim. E aí, hoje, você usa o seu próprio closet?
Na verdade, eu tenho um closet que eu compartilho, que ele fica num espaço específico, e tem peças que eu ainda não compartilho, vamos dizer assim, que acabei de comprar essa blusa, quero usar antes de mandar no closet, ela fica separada no meu armário, na minha casa mesmo. Mas hoje eu uso 100% das roupas que estão no closet e 95% do meu acervo está lá. São peças que eu já usei, eu vou usar, que ficam ali disponíveis para as mulheres. Só que como eu atendo hoje de 34 a 44, eu compro roupas que não vão ser para mim. Então, hoje eu já tenho um investimento no closet que não são roupas que vão passar por mim, né? Então, também tem isso. Mas, basicamente, tudo que eu visto vai para o closet em algum momento. E como é que você faz o seu acervo? Então, eu aprendi muito a comprar roupa. Sou uma consumista de natureza e fiz disso um grande negócio, tá? A verdade é essa. Sou bem consumista. Mulher, vamos lá. Sempre fui. Sempre fui aquela que quero sempre... Toda vez que eu tenho uma coisa para fazer, eu quero uma roupinha nova. Tirar a etiqueta para mim sempre foi uma coisa, assim, essencial. Evento, né? Vou tirar a etiqueta. Nem era tão evento, porque eu sou tão consumista que isso fazia parte da minha rotina. Eu me sentia super segura quando a roupa era nova. Vou dar um treinamento. Pô, vou botar uma roupa nova para ficar... Sabe? Era um álibi para segurança para mim. Sempre foi. Então, eu comecei a aprender a comprar. Então, comecei a aprender a estudar a vida útil de uma peça, que não adianta, às vezes, a gente ter várias peças de marcas que são boas, mas que eu sei que não resistem a mais de 7 lavadas, 8 lavadas. Então, eu posso comprar 5 peças da Renner, gastar R$ 1.500, e se eu comprar uma peça de R$ 1.500, ela rende muito mais para mim do que as peças da Renner. Só que é claro que eu preciso de quantidade, né? Então, eu tive que aprender a comprar, e por isso que eu recorro a brechós também, recorro a peças de segunda mão, porque são peças que vão estar desvalorizadas, porque roupa desvaloriza muito depois do uso, né? Mas que a vida útil dela ainda vale muito, né? E compensa para mim. Eu tenho uma tabelinha com a quantidade de mulheres que eu tenho por cada tamanho, né? Para saber aonde que eu tenho que investir. Então, eu também tenho que olhar para isso. E modelagens que eu sei que ficam e vestem bem em todas as mulheres. Né? Então, assim, eu acho até que isso é um jabá para as marcas saberem, porque eu acabo testando muitos corpos e muitas mulheres em fases diferentes da vida. E existem roupas unânimes a todas elas. Então, você dá um exemplo. Uma calça de alfaiataria da NV, por exemplo. Uma calça de alfaiataria da NV vai vestir bem muitos corpos, obviamente adequados ao seu tamanho. É uma modelagem que vai valorizar. Ela consegue migrar do social ao despojado. Você vai botar um tênis, uma blusa de malha, mas você pode botar um blazer e você tá arrumadíssima para palestrar, se você quiser. Então, é uma peça, assim, que vai atender a maioria. Então, é fato. Se eu comprar uma calça NV, a vida útil dela vai ser mais de 10 lavagens, com certeza. Obviamente, nenhuma delas na máquina. Então, também tem isso, né? Tem que saber cuidar da peça, porque a vida útil não é só meter na máquina e dizer quanto tempo vai durar. Mas eu fui aprendendo, assim, sobre as roupas e sobre as marcas também, né? Modelagens de vestido também, né? Tem modelagens que são mais atemporais. Eu vou comprar um vestido justo, eu vou saber que eu tiro metade das mulheres dali, né? Tem que estar muito satisfeita com o corpo para botar um vestido justo dos pés à cabeça. E hoje a gente tem 95% das mulheres não satisfeitas com o corpo. Duro. Eu pego muitas mulheres também em fase de transição da vida. E essas fases de transição tendem a ser as mais difíceis pra gente também, né? Em relação à estética e ao vestir. Então, mulheres grávidas, mulheres que acabaram de fazer cirurgias de emagrecimento, né? Agora, nessa era do Ozempic e do Mounjaro, nem precisa fazer cirurgia, então tá... mulheres que emagreceram 12 quilos de uma hora para outra num mês, né? Não tem mais nada para vestir. Mulheres em transição de gênero também já peguei algumas vezes, mulheres que já se identificavam como homossexuais, mas que queriam transitar entre o mais feminino, o mais masculinizado, alguma coisa assim. São sempre desafios, assim. São difíceis as clientes que são simples, mas a maioria tem questões, sabe? Ou estão passando por essa fase de transição. Então, são mulheres que estão com corpos que não são os que elas se reconhecem, né? Então, a roupa tem que servir para conectar ela a ela mesma, assim. Então, é isso, assim. Eu fui percebendo que esse trabalho meu, que sempre teve um propósito de estar perto das mulheres de alguma forma, e essa troca também da roupa é uma troca também que eu acredito ser muito potente em relação à energia e tal, porque eu acho que as mulheres querem não só usar o que eu estou usando, mas querem se apropriar um pouco de quem eu sou. E eu tenho isso para compartilhar mesmo. Tá tudo bem para mim compartilhar.
Então, eu uso um pouco o closet com esse propósito, sabe? Um pouco mais profundo do que somente roupas. Uhum. Eu quero realmente que as mulheres se conectem de novo com a sua potência, seja ela qual for. Então, para mim, é muito significativo a mulher preencher um formulário ou sentir que ela está num puerpério, bem cabisbaixa, dizendo que ela não vai usar roupa colorida, que ela não sabe mais quando ela vai sair de casa, sabe? Aquela coisa bem pesadona. Não aguento mais, vou ficar aqui, não vou sair daqui. Nem me manda muita blusa, porque eu vou ficar toda cagada de leite, vai sujar tudo. Nem sei o que eu te mando, porque, tipo, era minha fase de roupão. E eu falei, essa mulher não tá assinando o closet à toa. Ela deve ter. Ela também tem uma expectativa sobre ela mesma e tá querendo correr. Uhum. E aí a gente vai fazendo uma proposta aos pouquinhos, e aí vai trazendo essa mulher para uma realidade, para luz. Para expandir a mente. Exato. Vai trazendo um colorido, aí vai lembrando para ela de tipo, eu botei essa roupa aqui. A gente manda sempre os bilhetinhos, botei essa roupa aqui para você ver se você consegue dar uma volta na pracinha, sair um pouco. E tal, e aí quando a gente vê, a gente fez uma transformação mesmo, e elas às vezes mandam recadinhos, caraca, você mudou minha vida, já encontrei com algumas também que me deram feedback super emocionantes, assim. E aí eu fui começando a entender que o closet tem um propósito bem mais profundo do que eu imaginava, assim. Acho que no início eu pensei que eu estava só dividindo ali um pouco de quem eu sou, mas eu descobri que não, assim, sabe? A roupa tem uma capacidade de trazer um pouco de fora para dentro, a potência da mulher e aquela realidade que ela está vivendo. Então, isso foi muito interessante, assim, para mim. Nossa, muito legal. Eu tenho duas amigas, a Nessa Araújo e a Ana Lu Brucker, não sei se você conhece, que elas fazem do estilo do PLG. E elas começaram essa parceria delas, né, que hoje em dia já virou um business, muito de mostrar para a mulher como se vestir do PLG, que às vezes a mesma roupa, mas usada de uma forma diferente, você consegue, né? Que legal. E muito também, as duas são consultoras de imagem e elas trabalham muito isso, do que a sua roupa transmite para o outro, do que a sua imagem, né, tudo que você faz com a sua vestimenta, com a sua maquiagem, com o seu cabelo, ele é intencional. Então, se o momento da sua vida é esse, você vai passar isso para o outro, né? Então, eu acho isso assim, muito interessante, porque você consegue resgatar, né, com roupas que vão mexer com a imagem da sua cliente, você vai resgatando ela para ela voltar a ser quem ela realmente é. Então, assim, muito legal. Isso que você falou é exatamente assim, o que a gente tem até como propósito da casa, da marca, que a gente fala que o corpo é a nossa primeira casa e a gente precisa, né, se mostrar de forma adequada, né? Eu acho que o mais importante é a gente fazer isso com intenção. E eu acho um desperdício tamanho você não usar a sua roupa com intenção para abrir uma porta do que você quer. E eu vejo isso assim em tudo, assim, no ambiente de trabalho principalmente, porque é difícil você se vestir como uma líder, alguém que tem poder no que você está fazendo e não transmitir a imagem de que você realmente tem. E essa imagem começa pelo próprio espelho, que é você entender assim, cara, olha como é que eu tô, olha onde tem força, e tudo isso aqui meu transmite força de alguma forma. E as pessoas que negligenciam isso são pessoas também que têm uma dificuldade no cunho do autoconhecimento mesmo, de saber o que elas querem. Sim. Porque a maioria das pessoas que negligenciam isso não é porque não entendem que isso é poderoso, porque elas reconhecem no outro. Não é uma coisa assim, eu não quero, abro mão, mas eu não percebo que isso tem valor quando eu vejo outra pessoa muito arrumada. Então, é porque eu não sei nem o que eu quero, né? É porque eu nem sei qual é a minha intenção. Então, eu vejo muito essa desconexão, não de forma proposital, mas dentro de um estado de inconsciência que nem sei o que eu quero passar, nem sei o que eu quero transmitir. Só tenho preguiça, pego a primeira roupa que eu vejo e vou. E o que eu tento fazer é trazer a pessoa para essa realidade de que, claro, você é uma psicóloga, você está atendendo no seu consultório. As pessoas estão ali para trocar com você e você é uma pessoa que tem que passar extrema confiança. Você está dizendo para elas sobre autoconhecimento, né? Autocuidado, o que elas vão fazer na vida. E se você não passar essa confiança, que seja até uma confiança do conforto mesmo. Porque às vezes você está ali e com uma rasteirinha de chinelo, é uma confiança. Eu me sinto tão bem para estar aqui, eu estou tão confortável. Né? Mas você tem que transmitir alguma coisa com a sua imagem. Não dá para negligenciar isso. Em qualquer área, para mim. Eu brinco muito que eu comecei com a minha irmã, que é neurologista, clínica, e ela ia dar plantão no hospital e usava um tênis Fila branco. Eu falei, cara, não faz. E ela foi o meu
estudo de caso, sabe? Eu sacaneava muito ela. Eu falava, cara, você não pode fazer isso. Ela, mas eu falei, cara, você imagina você sendo idoso que tá acamado ali, recebendo a sua visita, e aí, olha, essa aqui é a sua neurologista. Aí entra você com aquele tênis fila, que você tá com jaleco, e pouca coisa que ele vê é a sua cara, e o tênis. Aí, aqui, você já é uma pessoa jovem, mulher, que já tem, por si só, várias coisas sendo passadas e transmitidas Várias através... crenças limitantes já de cara. São estereótipos que a gente não tem como não concordar que já vem. Aí ele olha para baixo, tem um tênis fila de esporte. Não tem menor sentido isso. Não passa credibilidade, não passa uma sensação de conhecimento, de que sei o que eu estou fazendo. Ah, mas é mais confortável. Existem sapatos mais confortáveis e que passem isso. Você vai usar um mocassim fechado, que é totalmente previsto para um hospital, e que não vai precisar ser um tênis fila. Tem um meio termo. Não precisa ser um escarpão de bico fino, porque eu também não sou louca, sabe? Uhum. Mas não negligencie isso, não. Ah, mas o que vai mudar? Ele vai ser atendido por mim. Porque você passa uma sensação de segurança para o outro também. E amanhã, quando você tiver um consultório só seu, pode ser esse idosinho que foi visitado por você naquele hospital que vai te procurar. Então, se você negligencia o pouco que você tem de contato com a pessoa e a linguagem não verbal que está impressa no teu vestir, cara, para mim é cortar a chance de ter um sucesso. Vou negligenciar, joguei pro ar. Eu que trabalho com comércio, né, que trabalho com pessoas, é muito disso, né, assim, você... E aí a gente às vezes até brinca, né, que às vezes você vai... O dia que você sai menos arrumada, que você sai, cara, não vou fazer nada, vou fazer um coque na cabeça, pegar a primeira havaiana que eu ver, que você vai encontrar com todo mundo no meio da rua. Exatamente assim. Insuportável, né? Cacete, cara. Não, pior pra mim do que isso, é estar com o cabelo oleoso. Tipo, eu tô na transição do dia que eu vou lavar, só que como eu vou malhar daqui a pouco, aí você vai e sai com o cabelo de qualquer jeito. Aí tá aquela pasta de óleo. Aí você vai e encontra com uma pessoa bacana. Aquela cara lavada. Ai, gente, que ódio. Cara lavada pra mim é o pior também. Cara lavada eu já não ligo tanto, porque eu já saio de cara lavada. Mas... Eu me escondo um pouco de cara lavada. Sabe quando você não tem coragem de olhar no olho da pessoa quando você tá com a cara lavada? Com a sensação de que a pessoa vai estar assim... sabe? Eu fico, tipo... me disfarçando, assim. Eu falei isso outro dia no meu Instagram, que eu me sinto mal de cara lavada. É mesmo? Não tenho disso, não. Tanto que eu brigo até na academia. Eu falo, cara, se quiser me ver na academia e achar que eu vou estar toda montada, esquece. Eu tô aqui pra suar, pra sair passando mal. Mas cara lavada eu não tenho, não. Mas o cabelo oleoso me irrita. Porque eu olho, porque eu julgo quem tá de cabelo oleoso. Todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Não só você. Cara, se eu tô julgando, imagina o que a pessoa não tá falando de mim. Mas eu sou limpinha. Total. Eu sou limpinha. Eu juro, eu prometo que eu tomo banho todo dia. Eu prometo, eu tomo banho todo dia. Que horror, gente. Mas aí hoje você já tem uma equipe que te ajuda? Sim. Tem, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo full time no Closet e tem uma equipe assim. Eu tenho uma pessoa que faz a logística, tem uma pessoa que trabalha só com a parte de cuidado com a roupa, né? Então tem 2 pessoas que trabalham com cuidado com a roupa, uma pessoa full montando o box, né? Aí a gente tem várias rotas, porque eu atendo Niterói, aí Rio, eu divido entre Rota Zona Sul e Rota Barra. E atendo para outros estados do Brasil que é 100% correio, né? Então, eu mando para São Paulo, mando para Belo Horizonte e tal. E aí, eu tenho... essa equipe, assim, é uma equipe enxuta, são 4 pessoas hoje em dia, e eu, né? Comigo 5, e é suficiente. Eu também não consigo crescer de forma escalonada, assim. Tanto que eu tava... Agora, a gente tem um site e eu ia investir no tráfego pago do Instagram, e eu pensei, cara... Eu tenho um pouco de medo de ser uma coisa que vai escalonar muito rápido e eu ter que correr para conseguir dar conta, assim. Porque o tamanho do negócio hoje é um tamanho que... É difícil falar isso, porque a gente sempre quer que as coisas cresçam, né? Mas eu tenho um pouco de medo de crescer e eu perder a mão, assim. Porque eu realmente acho que tem uma característica de um diferencial que está no fato de eu estar totalmente por dentro do negócio ainda. E se isso virasse uma startup gigantesca, eu não sei se perderia um pouco a função. Porque esse atendimento da parte mais profunda, assim... Mais terapêutica, dizendo assim? Total. Ele passaria a não caber mais. Né? Ficaria uma coisa mais robotizada, assim, mais só roupa. E eu acho que esse também... aí foge um pouco do meu propósito. Então,
Eu acho que eu sempre fico muito conectada no meu propósito para não me perder do que é. O closet hoje não é o que me sustenta, assim, como meu negócio principal, não é. E para mim, o mais importante é não fugir disso, assim, porque eu prefiro ter, já que eu já tenho a engenharia que me supre numa outra vertente, usar o closet para ter impacto para o mundo mais do que qualquer outra coisa. E não falo isso de forma leviana, não. Eu falo isso de forma coerente mesmo. Porque tenho a engenharia que vai me trazer o que eu preciso financeiramente falando, né? Porque se não tivesse, com certeza eu ia querer fazer do closet a minha vida, né? Venderia rapidamente o negócio, faria uma startup, mas aí também eu ia ficar vazia de alguma forma. E você falou algo que você pede para as pessoas devolverem a malinha com a roupa suja. Explica. Eu peço para devolver com a roupa suja porque a lavagem é onde a gente perde a maioria das roupas, né? E as pessoas, cada um lava de um jeito e eu perderia a qualidade do que eu estou enviando. Então, se você usa Downy e a outra pessoa usa Comfort, eu vou mandar para uma pessoa uma roupa com um cheiro, outra roupa com outra. Então, de qualquer forma, eu teria que manter um padrão de qualidade ali do que eu estou mandando. E, além disso, as roupas estragam muito na forma como as pessoas lavam. Cada um vai cuidar de um jeito. E cada um vai cuidar do jeito do que não é seu, ainda diferente de como cuida do seu. Então, a chance de colocar numa máquina junto com tudo é enorme. Sem contar que a casa pode ter cachorro, pode ter gato. Então, eventualmente, a roupa pode estar limpa, mas pode ter algum pelo. Resquício. Resquício e já era. E aí, entendendo isso, acho que desde o primeiro dia eu já fui com a roupa suja. E eu já, obviamente, tenho um trabalho muito grande com lavar a roupa, muito grande. Tem um custo grande com isso também, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem um custo bem considerável. Mas é como eu estendo a vida útil da peça, assim. Então, eu tenho... Não foi meu propósito inicial, não foi isso que me fez fazer algo de moda circular. Não foi só a sustentabilidade. Eu confesso que isso não foi a primeira coisa que eu pensei. Mas tem um viés de sustentabilidade enorme, porque eu uso uma peça até o fim da sua vida útil, necessariamente. Então, acaba que é um consumo consciente. Então, eu tenho clientes que me procuram por esse viés mesmo, né? Eu quero consumir menos, quero trazer menos problema para o mundo. Eu sei que você lava todas as peças, então você vai sempre ter um processo de lavagem otimizado, né? Eu vou ter sempre a máquina no seu último estágio de cheia. Então, eu quero assinar o closet por isso. Mas, assim, não foi isso que me fez querer lavar, não. É mais a vida útil da peça mesmo. Mas você tem casos assim, porque, por exemplo, você manda, a pessoa fica com um mês. É um mês, é sempre por mês. Sempre um mês. Corre o risco dela lavar no meio do mês, para usar de novo. Aí ela pode. De qualquer jeito, eu vou lavar de novo. Aí ela tem um contrato que ela assina para danos reparáveis e danos irreparáveis, né? Então, as peças vão com valor e elas estão sempre aptas à compra. Então, se a mulher quiser comprar a calça que ela usou porque ela gostou, ela pode. E se ela estragar a calça e for um dano irreparável, ela paga o preço que eu mandei no inventário que aquela calça vale. Se for um dano reparável, e aí eu mando para uma costureira que eu também tenho, que seria uma sexta mão de obra aí, para fazer os ajustes. Né? E aí o custo é dela? No contrato sim, mas na vida real e na prática é muito difícil eu cobrar. Porque as pessoas elas ficam muito incomodadas, mesmo que elas entendam que elas têm culpa, elas acham que é muito a questão do acaso, a peça ter estragado, peças estragam, né? E elas acham que isso é um risco do meu negócio. Então, quando eu cobro R$30 porque alguma coisa estragou, a peça descosturou, alguma coisa assim, eu perco a cliente. Então, isso está no contrato, mas eu comecei a assumir esse risco desde o primeiro momento que eu perdi a primeira cliente e eu vi que não ia ser um bom caminho. Mais vale eu gastar esses consertos assim, sabe? Mas aí você já teve caso de cliente que comprou a peça? Muitos. Por ter estragado? Sim. Isso eu consigo. Isso é possível, sim. A maioria das vezes, sim. O que eu faço às vezes é que a peça ali para a pessoa comprar para usar tem um preço e quando a pessoa estraga, às vezes eu diminuo o preço, porque não era a intenção lucrar alguma coisa com aquilo. Né? Já tive mala extraviada também. Então a pessoa teve que arcar, né? Passou para a companhia aérea, mas teve que arcar antes da companhia aérea restituir ela, né? Já aconteceu algumas vezes. Mas são riscos pequenos, assim. O negócio não tem tanto risco, não.
Nunca aconteceu de roubo, furto, nada disso, de peça, do box, da malinha, nada disso. De alguém fazer o aluguel e sumir? Não. Nada? Nada. Às vezes acontece assim, a mulher esqueceu de separar uma peça e não devolveu junto com o box. Aí elas mandam por Uberpack, ou então no próximo box, se for uma peça só junta, no próximo box manda de novo. Faixinha de um vestido que esquece de mandar. Mas isso está tudo dentro do que é razoável e esperado. Nada demais. Às vezes, né, você faz isso na vida real, né? Por que tu não vai fazendo... Tem alguma história engraçada que tenha acontecido com o closet? Com alguma cliente? História engraçada? Deixa eu pensar. Ou inusitada, alguma coisa assim... diferente, que você falou, caramba, e agora? Tô tentando pensar alguma história diferente. Pô, 6 anos não é possível, tem que ter. Devia ter pensado antes nas histórias. Não é uma história engraçada, né? Mas eu tinha uma cliente que começou fazendo... queria que a gente repaginasse, assim. Ela, na época, eu era do Two Tips ainda. Ela trabalhava com diplomatas e tal, então ela tinha um cargo de escola estratégica de guerra e tal, ela tinha um cargo muito de poder, assim, e ela era uma mulher em um ambiente, obviamente, majoritariamente masculino. E ela não se via muito naquela imagem ali, porque ela usava roupas para se adequar ao ambiente que ela estava. Então, ela foi sempre muito feminina, e a forma como ela se vestia não traduzia quem ela era. Então, ela usava roupas muito masculinas, cortes masculinos, comprava de marcas masculinas. Então, tipo assim, tem a Tommy masculina, a Tommy feminina. Comprava da Tommy masculina. E ela tinha essa dificuldade. E aí, quando ela começou, a gente começou a trabalhar com ela ainda no Two Tips e depois acabou indo para o Closet Compartilhado, a gente foi olhando para isso e tentando trazer ela para o feminino, assim. Então, aos poucos, a gente foi... Só que isso parecia um trabalho de formiguinha mesmo, porque não dava para mudar ela da noite para o dia. Então, ela não ia da calça de alfaiataria, do terninho de alfaiataria, do sapato estilo mocassim, pro arquinho de pérola. Uhum. Esquece, saia muito longe. Então, era coisa bem, bem difícil mesmo. E aí, a gente foi mudando aos poucos. Então, eu fui, vamos para calça de alfaiataria, mas não vamos comprar mais a masculina. Vamos numa uma feminina, mas uma feminina não tão feminina assim, né? Uma modelagem mais toy boy, né? Que a gente chama. Então... Aí a gente foi migrando, vamos para as blusas sociais, mas vamos para uma cara mais tipo do Dalina, assim, saindo um pouco do masculino. Era bem famosinha na época. Aí foi fazendo muito aos poucos, aí vamos para o blazer acinturado, troca o sapato por uma sapatilha de biquinho redondo, vai trazendo isso. As mulheres à volta dela começaram a perceber o movimento. E aí foi libertando uma a uma, assim. Então... Ela usou uma sapatilha, as outras começaram a comprar sapatilha, e ela foi botando assim as outras também. E aí ela, de repente, isso foi escalonando, né? E aí eu lembro até hoje, isso me marcou muito, eu lembro até a roupa que ela tava. Ela usou uma saia dela vermelha, que era uma saia dela preferida, que estava, obviamente, com mofo no armário, porque ela não usava mais saias. E ela foi dar uma aula na Escola Estratégica de Guerra com pessoas de todos os países. E ela foi de saia vermelha com uma blusinha para dentro da saia. A saia era tipo românticazinha, né? Cinturada. E ela falou que tinha alcançado o estágio que ela imaginava ser o ideal dela e estava se reconhecendo nela, que estava muito feliz e tal. Isso foi uma história muito emocionante. Inclusive, eu fui o casamento dela foi em Nova York. Eu fui com uma amiga. Foi super legal, e aí depois umas amigas que trabalhavam com ela, que foram libertadas por esse mesmo movimento, contrataram a gente na época, a Júlia, que foi para Nova York para poder fazer uma repaginada, uma consultoria também. Então foi uma história que foi muito marcante assim para mim, sabe? Mas não foi engraçada, mas foi bem marcante. E você já teve algum caso de você pegar uma cliente que ela queria um estilo que não era dela? E aí você teve que trazer ela de volta para a realidade? Sempre. Eu tenho muitas clientes que são assim. Tem agora. Porque às vezes a forma como eu vejo que é a melhor forma de uma mulher se vestir, não necessariamente a forma como ela se enxerga. Então também não quero fugir desse contexto, né? Agora mesmo eu estava vendo uma peça de roupa para uma mulher amiga que está lançando um livro. E esse livro vai ter um lançamento na Travessa. E aí ela falou, vou fazer os vídeos da Travessa, eu vou botar um conjunto todo rosa. Eu escolhi para ela um conjunto todo rosa de alfaiataria, lindo e tal. Para gravar isso aqui, esse. Para o jantar, tal, esse. Para o dia do lançamento, esse.
Ela falou, o que você acha de, ao invés de eu fazer isso, ela mandou depois, pensei aqui uma outra ideia. Fica parecendo que eu quero chamar muita atenção, indo no meio da manhã, Shopping Leblon para a Livraria Travessa, de rosa, assim, dando muita importância, né, para a gravação e tal. Pensei em botar uma calça jeans e trocar com outro look que a gente tinha feito, usar a blusa, botar uma calça jeans básica minha e tal. Falei, se você se sentir mais à vontade de usar a calça jeans, não é pelo closet que você vai deixar de fazer só porque eu montei um look para você. Isso não é a minha questão. Agora, você lança livros todos os dias? Não. Isso é um momento super importante para você. Sim. E você querer mostrar que ele não é tão importante para você assim, é por quem, para quem, né? Porque ele é. Então, se a roupa está traduzindo exatamente o que aquele momento te significa, que é um conjunto rosa, porque você está realmente querendo chamar atenção, porque você é protagonista daquela cena, por que não? Por que uma calça jeans? Por que voltar ainda para aquele lugar de tipo, não sei se eu merecia estar aqui? Porque eu acho que pode passar isso. Né? E se apropriar do que você está fazendo. Eu acho super importante. Agora, se a calça jeans vai te deixar mais confortável em gravar o vídeo do livro que você está lançando e vai te trazer uma sensação de segurança, é exatamente isso que você tem que fazer. Pelo closet, inclusive. Porque, para mim, mais vale você ser autêntica ao que você está querendo transmitir do que você fazer a minha vontade. Eu só estou te dizendo assim, o que está por trás do que eu tô escolhendo para você. Aí ela não falou nada, ela falou, perfeita resposta, só respondeu isso. E aí hoje eu vi o vídeo dela, ela estava com um conjuntinho rosa. Eu falei, aê! Então, de alguma forma, eu tenho isso, assim. E tem muitas outras mulheres que eu sei que elas estão indo assim, não, só quero essa modelagem. Não me manda isso aqui que eu não quero. Aí eu falo, você pode só experimentar? Olha, essa calça, eu não uso saia midi, eu sou baixinha, você esqueceu que eu tenho 1,60? E você me mandou uma saia midi? Eu falei, sim, é porque essa saia midi que eu te mandei, é difícil ela não vestir bem, nem quem tem 1,60 m. Então, eu queria quebrar esse seu preconceito. Não vou, não vai ficar bom. Eu falei, você pode só experimentar e ver? Tá, vou experimentar. Não me respondeu mais. Aí depois, uma semana depois, meu Deus do céu, o que a saia preta da Animale que você me mandou? Ficou a coisa mais linda, já usei 2 vezes e tal, tô querendo comprar. Eu falo, cara, é isso. Só que às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande da mulher abrir a porta para experimentação, assim, sabe? De uma forma geral. Se permitir sair daquilo ali que ela veste todos os dias, que ela já está acostumada, ver uma modelagem nova e ver o que acontece quando você veste essa peça. Sabe? Além disso, é quando a pessoa se arruma muito com coisas que ela não está acostumada. Isso aconteceu com uma psicóloga que eu atendo há 4 anos, mais ou menos, que é uma pessoa que está conectada com o que ela sente. Ela fala sobre isso diariamente. E aí ela, não, sou super simples, sou super básica. Eu, tá bom, mas dá pra gente fazer isso? Posso dar uma... Glam. Deixa eu tentar alguma coisa aqui. E eu fui fazendo. E aí ela foi falando que todo mundo começou a comentar. Caramba, você tá linda, caramba, essa roupa ficou ótima em você. Caramba, o que aconteceu de uma hora para outra? Você tá assim e tal, né? E aí ela foi se apropriando dessa sensação. Que ela nunca protagonizou muito, ela era que se vestia mediano, então ninguém nunca virava para ela e falava, de onde é que é esse vestido? Essa pergunta nunca existiu. E aí ela foi falando, cara, não é que é bom isso? Porque as pessoas vêm falar comigo, às vezes essa primeira fala é uma porta de entrada para uma conversa que se estabelece, traz pessoas, né? A pessoa fala do teu vestido e depois pergunta o que você faz da vida, depois vira uma cliente, vira uma paciente. E aí ela começou a gostar dessa sensação. Hoje ela é uma perua. Só que ela só percebeu isso porque ela se permitiu ali ver alguma coisa fora do contexto que ela usaria e se apropriar daquela sensação, ver o que acontece com você. E tem outras pessoas que, obviamente, quando fazem isso, não se identificam. Sim. Nossa, nada a ver comigo. Fiquei totalmente deslocada. Porque como eu estava vestindo isso não me traduz, eu fiquei meio com vergonha de aparecer, quis ir embora cedo. Aí, obviamente, não é o caminho, entendeu? Mas tem bastante, assim. E sua irmã, ela parou de usar o tênis? Minha irmã é uma assinante, não pagante. Que eu tenho prazer em vestir. Eu tenho 2 irmãs, né? As 2 usam muito o closet. A minha irmã parou de usar tênis fila, ela é outra pessoa. Se você vira o estilo da minha irmã antes e depois, você fala, não, ela teve uma virada de chave. A Carolina que tem dentro dela, que é a que usa o tênis fila, ela não morreu, não. Ela tá ali. De vez em quando ela vem. Ela vem. Ela tem um jeito de se vestir que também vai pro divertido, sabe? Porque ela é uma pessoa cômica também.
Então, o vestir dela precisa ser traduzido também por algumas coisas divertidas, né? Então, ela tem uma bolsinha que é um copinho de café. E ela quer usar aquela bolsinha que é em formato de copinho de café da Shein. E ela acha aquilo maravilhoso. E quando eu vejo nela, eu acho também. Mas porque traduz o que ela quer no estilo que ela gosta, assim. Mas sem, obviamente, negligenciar algum poder, né? Como sem estar no consultório de neurologia. Exatamente. Onde tudo pode, literalmente tudo pode. Você vai para um festival do tipo um Rock in Rio, cara, é o momento de você usar o que você bem entender. Não tem ninguém ali que vai te trazer nada, né? Isso aí é com você. Mas eu acho que existem lugares que isso é inegociável. Isso ela não erra mais, assim. Então, e eu acho que ela colhe frutos, sabia? Eu acho que foi por isso que ela permaneceu assim. Porque ela colhe bastante frutos de se vestir. E ela passou a ser essa pessoa que é elogiada pelo que veste, os pacientes sempre falam. Então, acho que isso vai ganhando um pouco espaço para a vida de quem nunca ligou. Porque o Ana Nova, eu chamava ela de Cássia Eller. Meu Deus! Porque eu era uma piruona e ela era quase assim... Você poderia dizer que ela era homossexual, entendeu? Porque ela não... zero estereótipo. Não é questão do estereótipo, mas a gente sabe que tem essa questão de quem não tá ligando e passar uma imagem até de uma opção sexual mesmo. E eu brincava com ela. E ela não, eu fazia unha desde que minha mãe deixou a primeira vez, eu já esmaltava com 7 para 10 anos toda semana. Eu ia para minha mãe com a minha mãe pedir para esmaltar. E assim que eu fiz 13 anos, eu não perdia uma semana sem fazer minha unha. E a minha irmã foi obrigada a fazer a dela para pintar de base nos seus 15 anos, porque ia ter um anel que ela ia ganhar. A gente era muito diferente nesse sentido. A irmã mais velha, né? Muito diferente. A mais nova é idêntica a mim, mas a mais velha era muito diferente. Quantos anos de diferença das irmãs? Uma tem 4, a outra tem 8 de diferença. A mais nova é 8. E a mais velha é 4. Então, mas a mais nova é idêntica, assim. Somos muito parecidas, fisicamente e em relação ao estilo também. Aí a mais velha tinha isso aí, era um pouco fora da curva, obviamente, no meu julgamento, e agora ela tá bem parecida. Bem na curva. Bem na curva. Ela já foi convertida. Ela foi total convertida, mas não por opção só, não, por obrigação também. Eu falei, não, você não vai assim, não. Você vai ser meu case de sucesso aqui do Closet. Exatamente. Vamos lá. E virou mesmo, porque tem muita gente que vai por ela. Por ver essa mudança. E aí, antes da gente começar a entrevista, você estava me contando que você manda um formulário para tua toda... Né? Porque eu te perguntei como é que você fazia a seleção do tamanho da roupa para poder servir naquela... Na sua cliente, né? Porque cada mulher tem um corpo, é um quadril, é um peito, é um tronco de um tamanho, pernas de um tamanho. E aí você, hoje em dia, já criou um formulário quase terapêutico também. Sim. É um formulário o nome do formulário é Conhecendo Seu Estilo. E a mulher responde várias coisas em relação ao que ela faz, com o que ela trabalha. Se o nível de social dela é de 1 a 10, eu boto uma referência. Esse é 1, esse é o 10. Quanto que você julgaria ser seu nível de social, né, para trabalho? O que você faz? Você pode ser uma dona de casa, você pode querer só para passeios e tal. Tem filho, não tem filho? Faço um questionário em relação ao corpo, né? Qual o tamanho de roupa e tal. Uma parte de medidas. Então, a mulher manda as circunferências principais, né? Então, busto, cintura e quadril e altura. Com isso, eu já consigo mandar medindo as peças, né? Obviamente. Só o fato de escrever 42 não é suficiente, né? Porque a gente sabe que as modelagens mudam de marcas para marcas. Isso não é um padrão estabelecido, assim. Então, eu tenho sempre que ficar medindo. E eu faço várias perguntas de cunho pessoal, que é o que vai traduzir o estilo que essa mulher quer ter, né? Então, pergunto como que ela é, como que ela sente, o que ela quer transmitir. Ela é segura, ela é insegura, ela sempre se vestiu de forma autêntica ou não e tal, mas faço perguntas para ela eticar de característica pessoal mesmo, assim. É bem terapêutico. E com isso eu monto o box dela. Com a parte do corpo que você não gosta, tem mulheres que respondem todas. E agora vou vai ser burca. Vazia. E aí eu preciso que a pessoa saiba exatamente o que eu estou perguntando. Assim. Não é que você... Eu entendo que você já me mostrou que está insatisfeita com o corpo. Entendo que você está insatisfeita, mas a pergunta é bem mais específica mesmo. Eu não gosto de decote, não mostro minhas costas, não mostro cintura da barriga, nem aquela barriga alta que a gente fala, né? Aquela barriga do cropped, assim, a parte magra da barriga.
Outra coisa é falar que umbigo de fora, que não é essa a proposta também. Então, eu vou botando ali tudo para a pessoa marcar. E o que eu preciso fazer também, porque as mulheres têm essa dificuldade de entender o que eu estou querendo perguntar, eu boto a imagem das pessoas com a peça. Então, que tipo de calça você usa? Eu não boto tipo skinny. Porque às vezes a pessoa não faz ideia. Quem não trabalha com moda, às vezes não faz ideia do nome das coisas, né? Exatamente. Eu tenho que pegar as referências e colocar. Eu boto várias imagens de várias mulheres e vejo onde que elas se traduzem. Assim, então, tem 5 amigas com looks completamente diferentes. Quem seria você nessa foto? Quem seria você nessa foto? Para eu começar a entender. Então, se ela vai escolhendo as fotos de sempre a basicona que não chama atenção, não adianta eu mandar um look ousado e um estilo Carrie Bradshaw, que não vai dar certo. Mas tem outras que já vão para ousadia. Peguei a ousadia aqui. E aí eu traduzo aquele formulário, aprendi a ler aquilo, né? E aí eu mando o box, eu mesma escolhendo, ou a Lorena, né, que trabalha comigo, a gente escolhe as peças de acordo com aquelas respostas. Então, é super importante para a assertividade do que eu vou mandar, a pessoa preencher com muita clareza. Eventualmente, vai ter peças que não vão dar certo. Uhum. Então, de 4 peças, pode ser que 2 fiquem maravilhosas e 2 ou não caibam, ou tenham algum problema. Como é um serviço de recorrência mensal, eu tenho um próximo mês para compensar isso. Então, no próximo mês, se a assinatura dela de 4 peças, ela vai receber 6. E a ideia é que essas 6 caibam. Uma não deu certo, aí no próximo eu mando 5. Então, eu vou fazendo isso também. Até para você acertar e entender qual é o estilo dela. Já teve cliente que não respondeu? E que você falou, cara, e agora? Não. Quando não responde, já tive que montar uns 3 meses de box sem a resposta. Mas porque eu conhecia a pessoa e sabia mais ou menos. Mas eu não costumo fazer. Se for uma pessoa que eu não conheço, eu não mando sem preencher. Porque a chance de eu não acertar é enorme, né? Principalmente em relação às medidas, né? Uhum. Eu tenho pessoas também que não conseguem vestir roupas sem ajustes. E para essas pessoas eu sou sempre muito clara. Porque eu tenho pessoas que têm quadril 115 e a cintura 65. Não existe padrão de mercado de calça para ela. E não é assim, mas se você comprar a modelagem da Helena, da NV... Não dá. Não vai dar. Então, essas pessoas, quando compram roupas normalmente, elas vão precisar fazer ajustes nessas roupas. Elas eu não consigo atender de jeito nenhum. A não ser que elas tenham maracutaias e que a maioria das pessoas não estão dispostas a... Bota um alfinete, né? Que pode ter mulheres bem resolutivas assim, que vão receber a roupa, isso aqui tá meio larguinho, mas eu vou botar um cinto. Não é meu público. Né? É difícil isso, mas pode acontecer. Mas aí é isso, assim, acontece com frequência. É raro, mas acontece todo dia. Muitas mulheres que têm essa dificuldade. Aí eu falo, não assina, porque eu não vou conseguir te atender. Infelizmente, porque as minhas peças vão seguir um padrão de loja, elas não são ajustadas na fábrica, não são ajustadas aqui, não vão te atender. Já aconteceu isso algumas vezes, assim, sabe? Mas se não responder isso no formulário, eu nunca vou descobrir. Nunca vai descobrir. Aí mando, não gosta, e eu vou descobrir. E se já aconteceu de alguém ajustar a peça sem a revelia e te mandar de volta? Ai, que triste. Já desfiz muitas bainhas. E principalmente aquelas que passam com coisa de colar. Aquela marca, com aquele ferro de ferro. Ferro de ferro. Ai, que tem. É que tem uma fitinha que você coloca na calça, nem posso promover isso. E que você passa e ela fica grudada. Mas depois para tirar a cola é difícil de tirar. Mas eu também tenho muitas maracutaias de consertar roupa, de tirar mancha. Sim, né? Você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Você vai ficando uma expert em tecido quase, né? Sim. Você nunca pensou em abrir uma marca própria? Já pensei, mas eu acho que isso aí tomaria muito meu tempo para poder... Eu teria que trabalhar só com isso. Eu acho difícil eu conseguir ter isso além das outras coisas que eu tenho. Teria que abrir mão de alguma coisa. Mas já. Eu penso muito assim, que eu teria muita coisa a passar para quem já tem uma marca de roupa. Por conta da experiência com as mulheres e com as pessoas. Eu fico assim, gente, eu sei... Essa modelagem aqui... eu faço como se fosse um estudo de caso com 60 mulheres todos os meses. Você nunca pensou em abrir uma consultoria disso? E não. Ofertar para o mercado? Tá aí. Aí, ó. Usa o cupom Laila10. Tá aí. Usem o cupom Laila10 quando ela abrir a consultoria dela, tá? Com certeza, vou te chamar para ser sócio.
Não, tô fora. Chega. Só uso o cupom Laila10. Ótimo. É sério, você nunca pensou em abrir uma consultoria? Que isso é um mercado. Com certeza. Porque a modelagem é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Porque às vezes as lojas deixam de vender por conta de modelagem, porque não serve, porque não fica bom, porque não veste bem, a peça é linda, o material é maravilhoso, só que você bota e você fala, cara, não dá. Tem que fazer 100 ajustes. Eu falo, não vou levar, já tô pagando uma fortuna na peça, ainda tem que fazer ajuste? Exatamente. Não, eu faço muito assim, eu compro o tecido e mando imitar alguma peça que eu amo muito, assim. Pega a modelagem dessa cintura dessa calça aqui, mas faz um comprimento dessa com o calcanhar dessa daqui. Eu vou fazendo um pupurri de peças que eu gosto. É uma camiseta que tem uma modelagem muito boa, mas as mulheres, normalmente, tem muitas que não gostam de mostrar o braço. Então, imita essa camiseta, mas faz ela com manga, que eu acho que isso aqui daria certo. Já fiz muito, né? Tem muita peça no closet que eu mesmo... Você mandou fazer. Mandei fazer. Nunca desenhando e cortando, mas sempre fazendo assim, pega essa peça com essa, juntando. Faz um mix and match das peças que existem e faz. Sim. Aí, ó. E tecido também é uma coisa que a gente vai aprendendo também com o tempo, assim, né? Linho segue sendo campeão, né? Linho é de geração. Nunca descobri a vida útil de um linho, porque ele nunca acabou no mico. Linho nunca acaba. Linho, couro. Linho puro não acaba. Couro acaba muito porque quando mancha é muito difícil remover mancha. O linho tem mais facilidade de você conseguir resolver problemas assim. O couro não. Manchou, já era. E não é uma peça difícil de manchar. Uma bolsa, por exemplo, roçando, já mancha couro. E não tira aquela tonalidade. Tipo, um couro com outro, um couro tingido com outro, mancha e você não tira nunca mais. Então, ainda acho que linho ainda segue sendo campeão. Eu falo, se eu pudesse, eu só andava de linho e couro, a vida inteira. Tecidos naturais também são, né? Seda também, a seda pura, ela também dura bastante, apesar de muito delicada, né? Você sabendo lavar, sabendo cuidar também, né? Óbvio. Então, já fica a dica da consultoria. Eu já fui aprendendo também outras coisas em relação à estamparia, tecidos que aceitam estampa e tecidos que não aceitam muito. Então, roupas da Farm são sempre muito estampadas, né? Então, uma viscose estampada da Farm, eu sei também que não vai durar tanto aquela cor viva. Ela logo vai ficar com uma carinha de uma peça mais desbotada. Eles, inclusive, melhoraram muito. Eu percebi uma mudança de padrão nisso, assim, né? Então, os tecidos muito estampados tendem a ser mais brim, ou escolheram outras opções sem ser viscose. Então, isso também fui reparando com o tempo. E não adianta comprar estampado aqui não, porque essa estampa logo vai ficar russa. Sabe? O preto fica russo, bem acinzentado, e ninguém quer receber peça com cara de usada. Sim, de velho, né? De velho. Então, isso eu também fui aprendendo com o tempo. Expert em tecido, roupas, corpos, emoções, nossa senhora. É muita coisa, né? É bem profundo. O que você teria para falar para as mulheres desse nosso mundão? Pensando no seu universo closet compartilhado. Eu acho que a primeira coisa é não negligenciar o poder que existe no nosso vestir. Assim, se tem alguma coisa entre você e essa intenção, tem que sair da frente, porque eu acho que para tudo é muito importante você fazer as coisas com intenção. E vestir é a primeira coisa que você vai fazer no seu dia, né? Não tem como sair de outra forma de casa. Então, isso é a primeira coisa, assim, colher os frutos com que você está vestindo, de ser autêntica com o que está sendo transmitido, né? Então, eu tenho uma intenção, eu me visto e consigo traduzir exatamente essa intenção. O seu dia provavelmente vai ter alguma mudança, no sentido de você vai começar a colher os frutos desse bem-estar que vem quando você tem alcança essa autenticidade, assim, colhe os frutos disso. E vai colher mesmo, assim, você vai ser não só de elogio, não, eu acho que é como a gente se sente, né? Mais segura, mais consciente do que a gente quer. E um pequeno propósito como esse vai fazendo você entender que para tudo na vida, se não tiver propósito, meio caminho já está largado, deixado de mão, né? Assim, tá largado por você mesma, porque perde um pouco o sentido, né? E aí a gente alcança alguns desejos que a gente nem sabia que eram desejos, então perdem um pouco esse crédito, né? E quando você tem um propósito e você alcança, mesmo que seja pequeno no vestir, eu acho que vai te dando a sensação de como que isso é importante para a vida como um todo. Então,
eu jamais abriria mão disso, assim, jamais. E eu vendo a transformação que essas pessoas têm na vida delas, eu tenho certeza e falo com propriedade que é difícil uma pessoa que faz isso se arrepender de ter feito essa virada de chave assim para a vida. Aquela pessoa que fala, eu jamais vou ser a pessoa que me arrumo antes de sair, eu vou continuar sendo a da básica, da blusa branca, da calça jeans. E essa pessoa se tornar isso que a gente está falando, e ela falar, estou tão arrependida de ter feito essa virada, eu vou voltar para calça jeans e blusa básica. Eu não vejo esse movimento contrário. Sabe? Eu acho que é esforço, é tipo ter filho, né? É um esforço, você sabe que é... Mas você não vê mãe se arrependendo de ter tido, né? Então, eu acho que é meio que nesse mesmo caminho. Maravilhoso. Então, ó, vocês viram como é importante a imagem que a gente passa, que é a primeira coisa que o outro vê em você é a sua imagem. E se você não passa a imagem com intenção, porque tudo na vida é intencional. Nada na vida a gente faz por acaso. Tudo tem uma intenção. Então, se você não passa essa imagem para o outro, como é que você quer que o outro te enxergue? Então, aí eu volto no meu jargão diário, que eu faço todo dia, é na força do amor por você mesma. Enquanto você não se amar, você não tem como querer que o outro também te ame, ou que o outro te enxergue como você realmente é. Exatamente. É bem por aí. Exatamente isso. Obrigada. Obrigada a você. E até o próximo episódio.